Olá, sejam todos bem-vindos à Live JR, nosso espaço para discutir os assuntos mais relevantes da semana e, claro, que repercutiram no Jornal da Record. A partir de amanhã, dia 20 de agosto, o Ministério da Saúde realiza o dia D de combate às doenças, o dia D da vacinação. Então vão acontecer a mobilização nacional contra a poliomielite e a campanha nacional de multivacinação. A preocupação surge depois que países que já estavam livres de doenças como poliomielite e sarampo voltaram a ter casos. O Brasil erradicou a poliomielite em 1994 e a doença pode voltar. Agora a gente corre o risco dessa doença voltar quase 30 anos depois. Para falar sobre esse assunto, a gente vai receber hoje na Live JR o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e doutor em Ciências Biológicas da Universidade de São Paulo, Arnaldo Medeiros. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui na Live JR. Olá, pessoal. Para nós é um prazer muito grande estarmos compartilhando nessa experiência. Acho que uma live JR ela é fundamental para esclarecer a população brasileira e acredito que nessa conversa que teremos hoje é importante para cada vez mais fortalecermos a saúde pública do nosso país. Ótimo. Para me ajudar nessa entrevista, agradeço a participação do senhor aqui. Para me ajudar nessa entrevista, eu conto com a participação das minhas duas colegas, a repórter do Jornal da Record em São Paulo, Caterina Achuti. Caterina, seja bem-vinda também à Live JR. Muito obrigada, Stoliar. Prazer estar aqui com você, com a Mara, com o secretário para falar desse assunto aí tão importante nesse momento. Obrigado. E também a participação da repórter de Brasília, do Jornal da Record, Mara Mendes. Mara, seja bem-vinda também. Obrigada, Stoliar, e é muito bom participar dessa live como secretário também, com a Caterina, e principalmente nesse momento em que estados e o Distrito Federal não estão conseguindo aí atingir a meta de vacinação da poliomielite das crianças, né? Exatamente, a gente vai começar falando exatamente sobre a poliomielite. Secretário, eu queria já começar perguntando para o senhor o que está acontecendo com a vacinação. As mães não estão levando os filhos para se vacinar ou está faltando vacina? Explica para a gente, por favor. Na verdade, Celia, essa é uma pergunta que nós acreditamos que seja fundamental. Ao longo dos anos, na verdade, isso vem acontecendo no mundo inteiro, um fenômeno que nós chamamos de queda da cobertura vacinal. No nosso país, nós nunca tivemos falta da vacina. Tivemos sempre uma disponibilidade de vacina. Por exemplo, para essa população de poliomielite, nós temos cerca de 14,3 milhões de crianças abaixo de 5 anos. Né? Abaixo de 5 anos, a partir de 2 meses, 2, 4, 6 meses, que é o regime normal da vacinação, é o esquema básico de vacinação, é com 2, 4, 6 meses, depois um reforço com 1 ano e 4 meses, ou 15 meses, que dá 1 ano e 3 meses, mais ou menos, né? Com 15 meses, e depois abaixo de 5 anos, com aproximadamente 4 anos de idade. Nunca faltou vacina. O Ministério da Saúde sempre disponibilizou vacina. Mas como você bem disse, de 90. E o último caso que nós temos de poliomielite no Brasil registrado foi no estado da Paraíba, em 1980, 85, 86, se a memória não me falha. Então, na verdade, a população entende que muitas vezes que essa doença não existe mais. Ela foi erradicada, ela não tem mais o risco da doença voltar. E isso, gradativamente, foi fazendo com que as coberturas vacinais para a poliomielite fossem caindo no nosso país nos últimos anos. Na verdade, esse fenômeno de baixa cobertura vacinal para a poliomielite, para sarampo e para várias outras doenças que são plenamente imunopreveníveis, ele foi acontecendo nos últimos 5, 10 anos. Na verdade, isso é um reflexo de vários fatores associados. A possibilidade de que não vi a doença, não sei, acho que a doença já foi tomada, já tomei a primeira dose, talvez não precise tomar a segunda dose. Tomei o ano passado, não preciso tomar novamente. Então, tem vários fatores que, com um conjunto desses fatores, fizeram com que a cobertura vacinal no nosso país
no nosso país e no mundo, na verdade. É importante dizer que isso não é um fenômeno exclusivo da população brasileira, mas que no mundo inteiro essa cobertura vacinal vem efetivamente caindo. E isso é extremamente perigoso, porque quando, por exemplo, com poliomielite, como você falou, nós erradicamos a doença desde a década de 90 do século passado, né? E nós não queremos que essa doença volte. E para garantirmos que esse vírus pare de circular em nosso meio, não circule e não cause paralisia infantil e as suas consequências, muitas vezes sequelas para o resto da vida, nós precisamos garantir uma excelente cobertura vacinal. Secretária, a sua internet está variando um pouco, mas a gente está conseguindo entender, então qualquer problema eu peço para o senhor repetir se a gente não conseguir ouvir o que o senhor está falando. A Caterina tem uma pergunta para o senhor. Perfeitamente. Secretário, dentro desse contexto, né, que a gente está falando dos desafios da vacinação aqui no Brasil, a gente acompanha nos últimos anos a diminuição dessa cobertura vacinal, como o senhor bem colocou. O senhor falou do retorno do sarampo, que já é uma realidade no nosso país. Existe também um risco de reintrodução de outras doenças, como a gente colocou, a própria paralisia infantil, como a gente já acompanha em outros países, como o próprio Estados Unidos e Israel, e agora a Organização Pan-Americana de Saúde já classifica como de alto risco a reintrodução dessa doença no país. Que tipo de ações o Ministério propõe nesse momento para reverter essa situação, tendo em vista que as campanhas de vacinação, elas já parece que já não são mais tão efetivas como elas já foram no passado, né? Caterina, você tocou no ponto fundamental. Por exemplo, o sarampo, né? Quando nós assumimos a Secretaria de Vigilância em Saúde em 1920, nós tínhamos cerca de 21 mil casos de sarampo no Brasil, após a reintrodução do sarampo que aconteceu por volta de 1918 e 2019. Quando eu assumi a Secretaria de Vigilância, tinha aproximadamente 21 mil casos. Nesses 2 anos, mesmo com a pandemia, nós reduzimos o número de casos de sarampo no Brasil para cerca de 40 casos, aproximadamente 40 entre 50 novos casos de sarampo. E hoje, particularmente, nós temos apenas 3 ou 4 estados onde você tem a circulação do vírus. Isso foi um esforço enorme do Ministério da Saúde e da Secretaria de Vigilância em Saúde para com que o sarampo e houvesse, portanto, medidas de vacinação, de estimular a vacinação, casa a casa, ponto a ponto, unidade por unidade, né, para que a circulação do sarampo reduzisse. E em muitos estados brasileiros, nós não tivemos mais circulação de sarampo nos últimos 2 anos. Nós estamos agora, abrimos até essa semana uma sala de situação especificamente com relação ao sarampo, porque a gente quer eliminar a circulação do vírus do sarampo no nosso país e receber novamente a nossa certificação. Da mesma forma, essa é a grande preocupação com relação à poliomielite. A região das Américas foi classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma região de alto risco. Não apenas o nosso país, a região das Américas foi classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma região de alto risco para a reintrodução da polio. E por isso que nós estamos nesta campanha especificamente, que normalmente é uma campanha de multivacinação, nós estamos enfocando cada vez mais a possibilidade, a sensibilidade não é a possibilidade, a sensibilidade dos pais e responsáveis pelas crianças levarem seus filhos aos postos de vacinação para tomarem a sua vacina, fazerem a sua atualização da caderneta, tomar os seus reforços, se for o caso, fazer o esquema primário, se for o caso, de modo que possamos ter novamente cobertura vacinal perfeitamente adequada para garantirmos à população brasileira a erradicação e mantermos a erradicação da poliomielite. Nós entendemos que a principal forma que temos para fazer isso é a conscientização. É a conscientização da campanha. É por isso que o dia de amanhã é um dia fundamental, é um dia D, que nós chamamos, né? Porque é um dia em que 5.570 municípios, que representa, portanto, toda a força das secretarias municipais de saúde do nosso país,
acoplado com o CONASEMES, com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Esses 5.570 municípios estão mobilizados para abrir os postos de vacinação bem cedinho, no início de amanhã, até o início da noite, com toda uma campanha para que os pais dos responsáveis levem suas crianças para tomarem a vacina. Porque é isso que nós queremos, uma pátria vacinada e um país livre de doenças que são absolutamente imunopreveníveis. Secretário, a gente quer falar ainda sobre a atualização da caderneta de vacinação e, claro, sobre a participação das prefeituras, mas a Mara Mendes, a nossa repórter lá de Brasília, que acompanha de perto as decisões do Ministério da Saúde, também tem uma pergunta para o senhor. Mara. Secretário, aproveitando a sua resposta, é sabido que a questão da vacinação infantil é uma preocupação no mundo inteiro atualmente. O senhor disse que essa semana foi aberta a sala de situação de monitoramento em relação à questão do sarampo. O senhor também confirmou que as vacinas não estão em falta. E aí o senhor acabou de falar também dessa questão da conscientização dos pais. Mas como tocar a consciência dos pais? Porque dia D de vacinação a gente sempre tem, todo ano a gente tem, mas a gente tem tido essa dificuldade realmente de levar esses pais aos postos de saúde junto com as crianças. O que o Ministério da Saúde está fazendo para poder tocar a consciência desses pais? Primeiro ponto, nós estamos fortemente esse ano, já vínhamos fazendo a todos os anos, mas fortemente esse ano nós vamos fazer uma grande campanha de publicidade. Né? Eu não sei se exatamente é o termo é esse, mas uma grande campanha das grandes mídias, né, para convocar as pessoas, para alertar as pessoas da importância de levar os pais ou responsáveis aos postos de vacinação. Nós temos uma grande força nacional, que nós temos, pessoal, cerca de 38 mil salas de vacinação, com profissionais absolutamente capacitados para dar à população brasileira a segurança necessária. Portanto, nós temos vacinas, temos postos de vacinação em todos os recantos do Brasil. E quando eu falo postos de vacinação, eu penso, por exemplo, Mara, que nós moramos em Brasília, eu penso no plano piloto, mas eu penso também lá em Tabatinga, no alto do Amazonas, limite lá com o Peru e a Bolívia, que lá também tem um posto de vacinação e lá também tem as doses necessárias para aquela população. Porque pensar em Brasil e pensar no SUS é pensar na dimensão do nosso país e da grandeza desse SUS que o Brasil possui. E desse grande programa, que é o Programa Nacional de Imunização, coordenado, obviamente, pela nossa secretaria. Mas é nesse sentido que a gente faz esse movimento. Por exemplo, nessa sala de situação do sarampo, nós estamos cada vez mais desenvolvendo estratégias em regiões onde a gente sabe, hoje, limitado basicamente ao estado do Amapá e 2 outros estados com uma circulação muito pequena, de fazer estratégias diferenciadas, do tipo uma busca ativa, né, com relação às casas, né, para entendermos exatamente qual o motivo, onde está essa criança que não tomou a vacina e qual o motivo que o pai ou responsável não pôde levar a sua criança à sala de vacinação. Secretário, tentar ajudar o Ministério da Saúde agora nessa campanha de vacinação, fazer o nosso papel como imprensa, né? O senhor falou que tenta divulgar e tenta ajudar, fazer com que essas pessoas tenham consciência de levar os filhos para se vacinar. Mas o que me parece, já que o Brasil erradicou a poliomielite, a paralisia em 1994, paralisia infantil, muitas mães não conhecem, mães jovens principalmente, não conhecem pessoas com paralisia infantil. Queria que o senhor falasse para a gente qual é a chance de um filho, de uma dessas mães, de uma criança, ter paralisia infantil se não tomar a vacina e quais são os sintomas dessa doença. É importante que as pessoas saibam que é uma doença grave e que não tem cura depois, né? É isso aí. Na verdade, esse é um dos grandes motivos que fazem com que essa cobertura vacinal vá caindo. As pessoas falam, eu não conheço mais ninguém que teve paralisia infantil, eu não conheço ninguém que teve sarampo, não conheço ninguém que teve rubéola congênita e por isso eu não preciso tomar essas vacinas. E com isso vai fazendo com que a cobertura vacinal ano a ano vá diminuindo e os vírus circulam. E, eventualmente, eu posso adquirir esse vírus, na verdade, e desenvolver a doença.
tá claro? Então, na medida em que a cobertura vacinal cai, existe mais chance de que alguma criança se torne enferma com aquela doença. E muitas vezes os sintomas neurológicos associados à paralisia infantil são sintomas muitas vezes permanentes, em que a criança vai ficar com aquela paralisia flácida, aquela paralisia permanente para o resto da vida. E que muitas vezes vai precisar de um acompanhamento, né, e uma dificuldade para o desenvolvimento de sua vida normal para o resto da vida, porque são sintomas irreversíveis. Daí a importância, né, de nós tomarmos a vacina, de vacinarmos os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes com doenças que são absolutamente imunopreveníveis. Acho que nós, né, vocês são muito jovens, né, mas eu acho que mesmo assim todos nós temos uma relação extremamente afetiva com o Zé Gotinha. Quem não lembra do Zé Gotinha? Uma figura super simpática, né? E a nossa, do ano passado para cá, a gente resolveu criar a família do Zé Gotinha, porque o Zé Gotinha já existe há muitos anos. Então, o Zé Gotinha, lá de 30 anos atrás, casou, já é avô, já tem filho, já tem neto, já tem o Zé Gotinha pequenininho. E essa imagem do Zé Gotinha é uma imagem muito afetiva da população brasileira, na perspectiva da segurança e da confiança de que o Ministério da Saúde tem vacinas seguras, confiáveis, que garante uma qualidade de saúde para o futuro do nosso país. A gente está falando em proteger uma população extremamente vulnerável, que será o futuro do nosso país. As crianças de hoje serão os futuros repórteres, né, da Record. E a gente quer que esses futuros repórteres sejam bacanas, sejam saudáveis, né? E que possam gerar crianças cada vez mais saudáveis e assim termos cada vez mais uma população saudável, onde todo mundo está vinculado a uma pátria absolutamente vacinada. Caterina. Secretário, o senhor falou uma coisa muito importante no início da sua fala, que essa baixa cobertura vacinal que a gente acompanha não tem a ver com a falta de vacina e sim com falta de conscientização, vamos dizer assim. Falando um pouquinho de investimentos, né, nos laboratórios públicos nacionais que nós temos aí o Butantan e o Biomanguinhos, que são os nossos grandes produtores aqui nacionais de vacina. Na sua avaliação, esses laboratórios estão recebendo nesse momento o investimento necessário para pesquisa, desenvolvimento e produção desses imunizantes tão necessários nesse momento? Isso é fundamental. Desde que eu cheguei na Secretaria de Vigilância, eu tenho reforçado cada vez mais que precisamos fortalecer o nosso parque tecnológico, né, de produção de insumos para a saúde, particularmente de vacinas. A gente sempre fala do Butantan e da Fiocruz, mas esquece que temos outros. Temos a FUNED em Minas Gerais, temos o Tecpar também no Paraná. Nós temos pelo menos 4 grandes laboratórios, né, produtores públicos, né, produtores de vacina no nosso país. O Ministério da Saúde tem com todos esses laboratórios o compromisso, e a Secretaria de Vigilância em Saúde tem o compromisso cada vez mais de estimular a produção desses laboratórios, a propostas, a projetos com transferências de tecnologia para esses laboratórios, de aquisição de vacinas produzidas por esses laboratórios, porque esses laboratórios são referências não apenas para o nosso país, mas são referências para o mundo. Um exemplo claro, estamos vivendo ainda, né, o processo da Covid-19, mas em 2020, o Ministério da Saúde, quando estávamos ainda pensando em qual era a vacina que iria surgir, qual era a vacina que iria ser utilizada para o Covid-19, o Ministério da Saúde fez uma transferência tecnológica extremamente importante para o Instituto, para Biomanguinhos, para a Fiocruz, para que pudéssemos ter uma produção de uma vacina, de uma plataforma nunca antes vista no nosso país, que é uma plataforma de RNA associada a um adenovírus, que foi a famosa vacina da AstraZeneca, em que o Ministério da Saúde investiu
2 bilhões de reais nesta transferência tecnológica. E sempre o Ministério da Saúde estará disposto a investir nos laboratórios públicos, porque eles pertencem à população brasileira. Mas, muito mais do que isso, eles pertencem à nossa região. Porque esses laboratórios, eles têm capacidade de produção de vacina não apenas para o Brasil, mas para toda a região das Américas, por exemplo. Eu costumo dizer repetidamente, ninguém estará seguro até que todos estejamos seguros. E por isso é fundamental não apenas garantirmos a segurança em termos especificamente da nossa live de hoje, com relação à vacina, a doenças imunopreveníveis para a nossa população, mas também garantirmos a segurança para a nossa região. Para a nossa região. Porque muitas vezes outros países vizinhos ao nosso país, que têm uma fronteira com 10 países da América do Sul, se a memória não me falha, acho que apenas Chile e Equador que não faz limites com o nosso país, fronteira com o nosso país, os vírus não têm passaporte, não conhecem limites geográficos. E a gente precisa não apenas ter uma capacidade de garantir a nossa segurança sanitária, mas também contribuir de forma proativa para a segurança sanitária de toda a nossa região. Mara? Secretário, quando o senhor falou do Zé Gotinha, minha memória afetiva logo veio e ainda afagou o coração. O Zé Gotinha ficou muito marcado nas décadas passadas. E aí, agora, o senhor acha que a família do Zé Gotinha vai conseguir ter o mesmo impacto que o Zé Gotinha teve nas campanhas de décadas passadas, até mesmo porque a nossa realidade de mundo hoje é outra, né? O lúdico é outro. O senhor acredita que a família do Zé Gotinha vai conseguir também ajudar a reverter esse quadro de vacinação hoje no país? A gente aposta muito, porque como você mesmo falou, Mara, a Zé Gotinha é uma coisa que todo mundo tem uma relação com o Zé Gotinha, né? Então, a gente acredita que essa seja uma forma extremamente positiva de mostrarmos que o Zé Gotinha cresceu, por ele ter tomado as gotinhas necessárias, digamos assim, a vacina necessária, ele cresceu saudável, tem uma família grande, saudável, e que o Zé Gotinha Neto também está no caminho tomando as suas mesmas vacinas. Então, a gente acredita que isso passa uma imagem positiva. Mas o Ministério da Saúde não está apenas focado no Zé Gotinha. Eu trouxe apenas uma das memórias, né? Mas o Ministério da Saúde também tem feito as suas campanhas nas mídias sociais com linguagens que são mais atualizadas, como a linguagem do TikTok, como a linguagem do Twitter, né, que tem um acesso a uma ou outra ao tempo atual, né? Ao tempo atual, que hoje a gente não pode deixar de considerar isso, que tem uma extensão e uma capilaridade extremamente relevante para a conscientização. A gente precisa também de que grandes veículos de grande importância nacional, exatamente como vocês, dê cada vez mais oportunidade ao Ministério da Saúde para explicarmos à população exatamente o esforço que o Ministério da Saúde faz para contribuir para a saúde pública nacional. Secretário, eu tenho 2 perguntas para fazer para o senhor. Aliás, quem estiver assistindo a gente agora, acompanhando a nossa live e quiser fazer uma pergunta para o secretário em Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, é só mandar para a gente que a gente repassa a pergunta para o secretário. Antes de fazer a pergunta que chegou pela internet, secretário, eu queria que o senhor focasse no dia D da vacinação que vai acontecer nesse sábado, dia 20 de agosto, em todo o Brasil. Como é que vai acontecer no local de vacinação? A pessoa que perdeu a caderneta ou que está com a caderneta de vacinação incompleta, qual é a vacina que ela pode tomar? Tem que ter intervalo entre as vacinas? Quais são as vacinas que ela vai encontrar no posto de saúde? Queria que o senhor explicasse para a gente como é que vai funcionar amanhã. Muito bem, amanhã é um grande dia, é um dia de grande festa, de todo o calendário, né, das inúmeras campanhas que nós fazemos na SVS. Talvez o dia de amanhã é um dos dias mais significativos para nós, porque nós não disponibilizamos não apenas uma única vacina, né? A gente fez inúmeras campanhas com relação à Covid-19, mas era Covid-19,
né? Mas amanhã nós estamos disponibilizando cerca de 18 vacinas que são para desde a população infantil até a população de adolescentes, né? No posto de vacinação, que você levar o seu filho e levar a criança ou adolescente com caderneta ou sem caderneta, os profissionais que estão lá têm a capacidade de avaliar as vacinas que são necessárias para serem tomadas, de modo que você pode atualizar a sua caderneta, registrar a sua caderneta e fazer, portanto, a sua vacinação. É também extremamente importante lembrar que estamos também com a vacinação com a Covid e que a vacinação de Covid, tomar o reforço para quem já tomou o esquema primário ou tomar a primeira dose ou a segunda dose, dos intervalos etários que são elegíveis para a vacinação, que também possa ir ao posto de saúde e tomar a vacina, não tem nenhum problema com relação a essa questão. As crianças podem tomar várias vacinas ao mesmo tempo? Se a mãe quiser levar o filho para tomar a vacina contra a poliomielite, ele pode tomar também vacina contra sarampo e outras vacinas? É isso mesmo, ela pode tomar as várias vacinas ao mesmo tempo. Suponhamos que você leve seu filho e o seu filho está com a vacina da polio atrasada e está com a vacina do sarampo atrasada. Se tiver no intervalo etário elegível, ela pode tomar as duas vacinas simultaneamente. Assim como, se for o caso de tiver algum esquema vacinal, alguma dose atrasada com relação à Covid, também tomar a vacina Covid, se for uma criança ou um adolescente que esteja elegível para tomar a vacina de Covid. Tá certo. Pegando um gancho, já que o senhor falou de Covid-19, chegou uma pergunta para a gente pelo Facebook da Record TV, é uma pergunta da Ivete, e ela quer saber o seguinte: no momento, qual é a vacina que está sendo ministrada nas crianças? Tem contraindicações? Queria que o senhor falasse um pouco sobre a vacina da Covid. Perfeito. Para a vacinação de Covid em criança, temos duas situações. De crianças entre 3 a 5 anos, a vacina que está aprovada, né, de forma emergencial, mas que está aprovada, que estamos aplicando nessa população, neste intervalo etário, é a Coronavac, que é uma vacina que é em 2 doses. A primeira dose, cerca de 28 dias depois, a segunda dose, né? Uma vacina segura, pouco reatogênica e que a criança, nesse período de 3 a 5 anos, pode tomar. De 6 a 11 anos, você tem a possibilidade de tomar ou Coronavac ou a Pfizer pediátrica. De 6 a 11 anos, você pode tomar ou Coronavac ou a Pfizer pediátrica, tá claro? E aí, também no esquema de 2 doses, com os intervalos preconizados para cada uma das vacinas, né? Com o intervalo preconizado para cada uma das vacinas. Mas a mãe pode levar o seu filho e dentro do intervalo etário ela vai tomar ou Coronavac, se for na idade de 3 a 5 anos, ou se for no intervalo de 5 a 11 anos, 12 anos, ela pode tomar a Pfizer ou Coronavac, a depender da disponibilidade da vacina no posto, né? Se a pessoa não souber qual é a faixa etária do filho, o profissional de saúde pode ajudar, né? A Caterina tem uma pergunta também para o senhor. Uma pergunta de um telespectador que chegou aqui pelo Instagram da Record TV, é o Humberto Silva. Ele pergunta o seguinte: secretário, em qual idade é recomendado tomar a vacina contra a paralisia infantil? Perfeito. Essa é uma pergunta fundamental. A poliomielite, ela tem 3 doses, o esquema primário que nós chamamos. A primeira dose 2 meses, a segunda dose com 4 meses e a terceira dose com 6 meses. Essas 3 doses de 2, 4 e 6 meses, ela é uma vacina injetável, que nós chamamos de inativado, VIP, que ela é injetável. Temos 2 reforços, um reforço com 15 meses, que é 1 ano e 3 meses aproximadamente, né, que é efetivamente a gotinha, do Zé Gotinha, e com cerca de 4, abaixo de 5 anos, que é o segundo reforço, com também com a forma
oral, né, com as gotinhas, com o Zé Gotinha, propriamente dito, né, com as gotinhas da forma oral. Porque nós temos duas formas da vacina da poliomielite. Uma forma que é injetável, que é dado no esquema primário de 2, 4 e 6 meses, e a forma oral, que é dado com 15 meses e abaixo de 5 anos. Pergunta excelente, importantíssima. Maravilha. Oi, Stoliar. Aproveitando aqui a resposta do secretário, tem uma pergunta da telespectadora Maria Borges, que mandou uma pergunta pelo Instagram do Jornal da Record. Ela diz que tem um filho de 5 anos. E aí, secretária, ela quer saber do senhor quais as principais vacinas que ela tem que tomar, que a criança tem que tomar nessa faixa etária, né? São várias vacinas que ela tem que tomar. Então, qual é a recomendação que eu digo? Né, para a gente não ficar falando nomes de vacinas assim, né, e eu esquecer de alguma de cabeça. Mas qual é a recomendação que eu digo? Confie no profissional que está habilitado, que está no posto de saúde. A grande posto do nosso país é a qualificação dos nossos profissionais de saúde que estão distribuídos nos cerca de 38 mil postos de vacina. Quando você chegar lá no seu posto de vacina, você vai ter um profissional que está com todo o cuidado de segurança, paramentado, com toda a estrutura necessária para garantir a segurança da saúde do seu filho, e esse profissional terá... Deu uma falhada agora, secretário. Travou a sua imagem aqui, mas... Qual as vacinas ou vacinas que seu filho... travou a sua imagem aqui, secretário, desculpa. Mas eu posso repetir. Mas deu para entender que o senhor está falando que o profissional de saúde vai ajudar a mãe a indicar, saber qual é a vacina que o filho precisa tomar. A mãe, ele tem toda a competência para ensinar a mãe e ajudar a mãe com relação a qual a vacina que ele vai tomar. Confie nos nossos profissionais de saúde. Confie no SUS, que o SUS é realmente a grande força do nosso país. Para a gente ser um pouco mais objetivo, secretário, eu queria que o senhor falasse rapidamente, para a gente mudar um pouco de assunto, quais são as vacinas que estão com baixa cobertura, além da poliomielite, né? Hoje no nosso país, todas as nossas vacinas estão com baixa cobertura. Todas. Todas as nossas vacinas nós estamos com baixa cobertura. Ora, algumas um pouco mais, um pouco menos, mas de uma maneira geral, essa é uma realidade para qualquer vacina do nosso país, quer seja BCG, quer seja tríplice viral, quer seja polio, quer seja para as hepatites, quer seja para HIV, enfim, todas as vacinas do nosso calendário vacinal, infelizmente hoje, mas que não é um problema do Brasil de hoje. É um problema que já vem se acumulando ao longo dos anos, que cada ano vem caindo essa cobertura, né? Obviamente que também a gente precisa levar em consideração o impacto de 2020 e 2021 da própria pandemia em relação a essas coberturas vacinais. Mas, de um modo geral, esse é um fenômeno que vem acontecendo não apenas no nosso país, mas no mundo como um todo, mas ao longo dos anos, as coberturas vacinais para toda e qualquer vacina têm caído de maneira bastante significativa. E essa é a nossa preocupação. E é por isso que nós estamos constantemente na imprensa, dando todas as entrevistas que nos pedem, para conscientizarmos a população de que vacina temos. Esse é o papel do Ministério, é comprar a vacina, disponibilizar a vacina, né? E conscientizar as pessoas a tomar a vacina. E essa secretaria, esse secretário tem feito isso diuturnamente, para pedir às pessoas a buscarem a sua vacinação, para completarem o seu esquema vacinal e mantermos o país livre de doenças que são absolutamente imunopreveníveis. O senhor está falando das doenças que a gente tem que se preocupar e agora tem a varíola dos macacos, né? A doença que está chegando no Brasil, está assustando a população. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a varíola dos macacos. Já existe um calendário de vacinação? Quando é que as vacinas contra a varíola dos macacos chegam no Brasil? Essa é uma pergunta fundamental. A varíola dos macacos, ela é uma doença que já existe há muito tempo, né? Ela existe de forma endêmica desde a década 50 nos países da África, né?
e lá elas são endêmicas. Em países não endêmicos, tivemos alguns surtos, porém pequenos. Tivemos 2 surtos nos Estados Unidos nos últimos anos, mas surtos bastante controlados, não muito significativos. E agora nós tivemos um grande surto, né? Cerca de 96 países já registram casos de varíola do macaco, né? Tirando, obviamente, os países onde a doença ela é endêmica. Só um parêntese, né, chamada varíola do macaco, mas os macacos não tem nada a ver com isso, é porque o vírus foi identificado com os macacos, portanto, nada de ficar matando ou destruindo os primatas não humanos, os macacos aí, porque eles não são culpados absolutamente de nada. Mas o mundo hoje não tem uma produção significativa das vacinas. Nós temos apenas uma única empresa que fica na Dinamarca, chamada Bavarian Nordic, que tem uma produção limitada de vacinas. Nós ficamos felizes em saber que hoje a Anvisa liberou, né, a possibilidade de trazermos a vacina para o Brasil, mas esse secretário, quando não tinha ainda nenhum caso no país, nós já estávamos em negociação com a Bavarian Nordic para trazer vacinas ao nosso país. Para vocês terem uma ideia, muito antes de termos um único caso no Brasil. Como não tinha registro e ainda não tem registro, e a empresa não quer ter registro com um escritório aqui no Brasil, a forma de trazermos para o Brasil é através da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde. Para a região das Américas, do México até a Argentina e Chile, a OPAS está adquirindo 100 mil doses nesse primeiro momento, porque a produção da vacina pela Bavarian Nordic é muito limitada. Dessas 100 mil doses, 50 mil doses é do Brasil. Da mesma forma, a Europa inteira, onde tem muito mais casos do que o Brasil, também está adquirindo apenas 100 mil doses, porque a capacidade de produção da Bavarian Nordic ela é muito limitada, ainda é muito limitada. Nós estamos em tratativas de aquisição do IFA, que é o insumo farmacêutico ativo da vacina, se a Bavarian Nordic tem interesse em vender o IFA para o Brasil, porque aí nós teríamos, portanto, já voltando à discussão que já fizemos antes, né, nós utilizaríamos a nossa capacidade produtiva do Brasil, quer seja de Biomanguinhos ou Butantan, para produzir essa vacina com maior quantidade, com maior celeridade. Mas, respondendo objetivamente, nós estamos adquirindo 50 mil doses no primeiro momento, que foi a disponibilidade possível de produção da Bavarian Nordic para o nosso país. A primeira leva, primeira quantidade está previsto para a primeira quinzena de setembro. Né? Esse é o cronograma que a Bavarian Nordic nos apresentou, né? Com talvez um pequeno atraso para ali ou para lá, mas na primeira quinzena de setembro, cerca de 50% das doses, e a outra dose em outubro, novembro. Secretário, a gente tem mais 2 minutos antes de terminar a nossa entrevista, então vou pedir para o senhor resumir as respostas. A Caterina vai ter uma pergunta para o senhor e a Mara também. Caterina. Secretário, o senhor mencionou essa questão que a Anvisa aprovou hoje, por unanimidade, essa dispensa de registro, né, para importação de medicamentos e vacinas para tratamento e prevenção da monkeypox, uma medida extremamente importante. Isso, sem dúvida, vai facilitar e acelerar esse processo de imunização aqui no país. Qual que é o público-alvo para essa primeira remessa aí prevista para os próximos meses? Eu fiquei muito feliz, porque essa foi uma das grandes questões que a gente conversava com os diretores da Anvisa. O Ministério da Saúde já vinha discutido com a Anvisa diretamente antes mesmo dessa decisão, para que nós tivéssemos uma sensibilidade com relação a essa questão, né? Não existe até hoje uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para uma vacinação em massa. Hoje, os públicos-alvo, né, o público-alvo para a vacinação seriam trabalhadores da saúde que lidam exatamente com os exames, né, com as amostras biológicas, que fazem os exames, e os contactantes, aquelas pessoas que têm contato direto com os pacientes infectados, porque, obviamente, aí o risco de contaminação é muito maior. Esse seria, portanto, o público-alvo primário com relação à vacinação
a monkeypox. Mara, tem uma última pergunta para fechar? Sim, Stoliar. Secretário, o senhor disse que a produção da vacina ela é muito limitada. Mas só que a gente está tendo um aumento aí de casos da varíola do macaco, principalmente aqui também no Brasil, Estados Unidos e Espanha. O senhor acha que a gente corre o risco de ficar sem vacina no mundo todo? Veja bem, essa é uma preocupação que nós, enquanto gestores de saúde, preocupados com saúde pública, temos, né? Se os casos continuarem aumentando de maneira significativa, se a gente vai ter vacina suficiente para impedir a transmissão do vírus. Essa é uma preocupação que nós temos. Por isso que o Ministério da Saúde, antes mesmo de termos um caso no Brasil, nós fomos atrás da empresa que fabricava, qual era a possibilidade dela entregar a vacina, e estamos agora tentando ver se a gente consegue negociar com a empresa o IFA, porque se eles conseguirem negociar o IFA, nós temos uma maior capacidade de produção. E como eu falei anteriormente, essa produção poderá não ficar restrita apenas ao nosso país, mas poderemos também doar e fazer a distribuição de vacinas para a nossa região. E assim garantindo cada vez mais uma América segura e com uma boa qualidade em saúde pública. Porque esse é o nosso sonho do dia a dia. Tá certo. O tema rende muito assunto, né, secretário? Mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer a participação do secretário em Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, que também é doutor em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui na Live JR. Muito obrigado, é um prazer muito grande. Quero agradecer também a participação das minhas colegas, a Mara Mendes, repórter de Brasília, e da Caterina Atchut, repórter aqui de São Paulo, do Jornal da Record. Muito obrigado pela participação de todos. Amanhã, dia 20 de agosto, é o dia D da vacinação, é a campanha de multivacinação que vai acontecer em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua participação e a gente se vê. Até a próxima. Tchau.